A paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus em Campo Grande, classe Maravilhas de Sião, em conformidade com a nossa liderança, o pastor Alessandro Malafaia e a pastora Aline Malafaia, e alinhado também com o nosso diretor de Educação Cristã, o doutor Gesiel de Menezes Cruz. Estamos nessa grande temática do segundo trimestre, ok? Que vai falar sobre as doutrinas, né? Ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais, imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Essa matéria que vai falar sobre ceia do Senhor e batismo, ok? São 13 lições, tá, de doutrinas fundamentais. Vai falar sobre ceia do Senhor e batismo, as ordenanças bíblicas. Está dentro do compêndio da teologia sistemática, doutrina de Cristo, doutrina de Deus, e nesse em específico vai ser as ordenanças da igreja, ok? A administração da igreja, ordenança da igreja que está dentro do compêndio da teologia sistemática, né? Doutrina e salvação, ok? Ramachiologia e também, tá? As ordenanças da igreja, a organização da igreja. E vai estar lá na teologia sistemática, professores, ok? Ceia do Senhor e batismo, que faz parte das ordenanças bíblicas, são doutrinas fundamentais, tá? Para o crescimento e para a comunhão, tá? Do corpo de Cristo. Glórias a Deus. Nesse segundo trimestre, aprove a Deus, ok? Que está sendo redarguido, ou seja, o comentarista é o nosso bispo, né? O bispo, pastor, doutor Abner Ferreira, que é o nosso comentarista, ok? Estamos tendo um grande privilégio de ter um grande comentarista, nada mais, nada menos que o nosso pastor presidente, tá? De Madureira, que é o pastor, o bispo, pastor, ok? Doutor Abner Ferreira. Ele vai fazer o comentário desse segundo trimestre, ok? E aprove a Deus, ok? Que essa terceira lição para adultos, ok? Terceiro trimestre, aprove a Deus de estarmos nessa terceira lição, ok? Dessa temática maravilhosa que são as ordenanças bíblicas, ok? E nessa terceira lição tem como tema, ok? Lição 3, as ordenanças para congregar e prestar culto racional. Perfeito, racional. Essa palavra de maior valor semântico aqui, tá? Desta lição, culto racional. Sabemos que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, ok? E o homem é um ser racional. Por quê? Porque Deus fez os animais, dicotomia, corpo e alma. Mas o homem, ele fez um ser para se relacionar, racional, para se relacionar através de quê? Corpo, alma e espírito. O Rua, esse espírito, ele, professor, ele vai se comunicar com o próprio Deus. Esse espírito, Ruá, que é uma partícula desse sopro de Deus, uma partícula de Deus, quando Deus sopra nas narinas do homem, de Adão, ele sopra uma partícula do seu ser, o próprio Deus, ok? E por isso o homem é tricotomia, corpo, alma e relacionamento, espírito que vai se relacionar para com Deus, tá? Esse relacionamento tem uma ligação muito complexa com o livre-arbítrio. Relacionamento, livre-arbítrio, Deus para os homens, para os anjos, ok? O livre-arbítrio de escolha de adorar ou não a Deus, perfeito? E Deus faz um ser racional. Texto áureo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela
compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ok? De se relacionar para com o seu próximo e para com Deus. Que Deus fez o homem assim, ok? A sua imagem e semelhança, não semelhança física, mas semelhança moral. E dentro dessa semelhança moral, tem um conjunto ético, ok? De princípios que norteiam a palavra de Deus, tá? E dentro desse conjunto ético que norteia a palavra de Deus, nós vamos ter o quê? O relacionamento, tá? O relacionamento para com os nossos irmãos, para com a igreja, nossos pastores, para com a membresia, o relacionamento mútuo um com um outro, através de quê? De um culto, tá? De uma assembleia, de um ajuntamento de pessoas para adorar o mesmo Deus, tá? Com racionalidade, um culto racional, com entendimento, tá? O texto áureo vai dizer assim, perfeito? Na verdade aplicada, ok? Na verdade aplicada, vai dizer assim, ó, uma característica marcante do nascimento do novo é o desejo de estar reunido com Deus, o desejo de estar reunido com Deus, é uma característica marcante, tá? Do povo estar reunido com Deus. Como que esse povo ele vai estar reunido com Deus, ok? Através do culto. Do culto o quê? Racional, ok? E para estar reunido com o próprio Deus, você precisa de congregar, de congregação, de estar congregado, ok? Mas o mais importante que dá mais ênfase a esta lição, professores acadêmicos, ok? O que dá mais ênfase a essa lição é exatamente as ordenanças para congregar e prestar um culto racional. É esse culto racional que vai dar mais ênfase a essa lição 3, ok? De estar congregando com inteligência, com entendimento, que é a proposta que Deus fez dentro do seu plano divino através do tempo para com o homem, que o homem viesse a se relacionar com ele. Ele se relacionava, o próprio Deus, na virada da tarde, todos os dias com Adão. E Adão ele perde esse relacionamento por conta do pecado. Mas o que aproxima o homem, ok, a igreja de Deus, o homem assim, de Deus, é o relacionamento, tá, do homem, da igreja, da membresia com o próprio Deus, ok? É sim dentro do plano divino, através do tempo. Quando Deus ele fez o homem para se relacionar um com o outro e principalmente para se relacionar com Deus. Professores, nós temos agora os objetivos da lição, tá? Dessa lição 3, ordenança para congregar e prestar culto racional. Então, três objetivos: mostrar, falar e destacar, tá? Mostrar que não devemos deixar de congregar, nunca. Ah, vou fazer uma célula, vou fazer um núcleo. Tudo bem que a igreja ela começa de casa em casa, é verdade, lá na casa de Maria, que não era Maria Madalena, que não era Maria mãe de Jesus, mas era Maria mãe de João Marcos, ok? Que ali os discípulos se reuniam e ali o poder de Deus descia sobre aquela casa e todos se enchiam do poder de Deus, falavam em outras línguas, profetizavam, tudo isso. Mas ali estavam congregados, tá? Nós temos que enfatizar isso. Estava congregado, a igreja começa de casa em casa. Agora nós temos uma igreja que é imensa, que tem um legado, ok? De uma igreja ética, de uma igreja que ensina, de uma igreja que aplica as doutrinas fundamentais, de uma igreja que vela pela educação cristã. A Assembleia de Deus em Campo Grande, e que, por sinal, tivemos o grande congresso de EBD semana passada, que foi uma bênção, ok?
da pessoa do nosso pastor, ok? Presidente Alessandro Malafaia e da nossa pastora Aline Malafaia, tá? Eles velam pelo conhecimento. E nós estamos fazendo já a nova nave, a nova nave já está, os alicerces, as fundações estão, bem dizer, pronta, conforme nosso pastor falou. Para quê? Para congregar, para congregarmos, perfeito? Tá? Segundo, falar sobre não perder o desejo de congregar. Como que você não vai perder o desejo de congregar? Primeiro, ok? Primeiro, oração, obediência e submissão ao seu pastor, culto de doutrina, ok? Observar o culto de doutrina para aprender a congregar, a aprender as doutrinas fundamentais, quem é Cristo, quem é Deus, o que é salvação, o que é pecado e o rito da igreja, o governo da igreja, que está dentro dessa lição, as ordenanças para congregar, tá? E prestar culto a Deus, as ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais para o nosso bem-estar, tá? E de comunhão para com Deus e para com o seu irmão. Se você tem comunhão com seu irmão, com teu pastor, você terá, professor, comunhão automaticamente para com Deus, através da obediência e submissão. Destacar que precisamos prestar um culto racional, ok? Um culto com entendimento, um culto com racionalidade, um culto com, ok? Relacionamento para com o homem e para com o próprio Deus. Isso, perfeito. Introdução. Muitos deixam de congregar por qualquer motivo. Isso, qualquer motivo. As dificuldades e lutas da vida jamais deverão ser empecilhos ou desculpa para alguém deixar de participar das atividades da igreja. Ok? Claro que vai vir barreira, você é um tipo de Cristo. Perfeito, professor? Tu és um tipo de Cristo. Tu tipifica aqui na terra o próprio Cristo. Ok? Nós falamos sobre família no primeiro trimestre, né? Que um homem tipifica o próprio Cristo, pai de família, ok? Assim como o principado, ele é maravilhoso, Deus forte, pai da eternidade, o principado das nações, ele é governador e legislador do universo. Quem? Quem? Jesus. Assim também você, tipificando Jesus, você é o líder da sua família, ok? O principado das nações está sobre os ombros de Cristo, o principado da tua casa está sobre os seus ombros. Isso, acadêmico, professor da classe Maravilhas de Sião. É isso que nós devemos passar para os nossos alunos. Ok? Essa didática, essa tutoria que nós estamos aplicando para os professores, ok? É, é exatamente diferente do que você vai passar para o seu aluno. Você vai passar para o seu aluno aquilo que o bispo Abner Ferreira, que é o nosso comentarista, nós temos esse grande privilégio, ok? Deixou bem esmiuçado. Mas o que está por detrás, estou passando para os senhores, tá? Dentro das doutrinas fundamentais, dentro da teologia sistemática, ok? Dentro do contexto, tá? Do contexto da lição. Toda lição ela tem um contexto histórico, social, político, religioso que está por detrás da lição, ok? Que às vezes o comentarista ele coloca para você, professor, pesquisar. Exatamente, o comentarista vai colocar para você pesquisar, porque já está pronto, o comentário está pronto já para você aplicar para o seu aluno, mas às vezes o seu aluno ele vai se aprofundar, vai querer aprofundamento. Aí essa tutoria é justamente para isso, tá? A sua participação, ok? Como aluno, ok, professor? Vai lhe ajudar muito a desenvolver os tópicos e subtópicos para o seu aluno, porque nós vamos dar aqui o que está por detrás, nos contextos sociais, políticos e religiosos do texto, ok? Da lição, perfeito? Isso. Então vai passar por muita dificuldade, nós vamos passar por muita dificuldade, sim, tá? Porque são um tipo de Cristo, e todos que são um tipo de Cristo, ok? Jesus ele ensinava, e você tem a chamada para ensinar, você é um tipo de Cristo, porque você ensina, ok? Na sua missão, Jesus teve a sua missão, e você também tem a sua missão de evangelizar através do ensino,
ok? Por isso que você é um tipo de Cristo e vai passar por lutas, tá? E por empecilhos. Então, não tem desculpa para alcançar o seu ministério, para desenvolver o seu ministério, porque a Assembleia de Deus em Campo Grande, da pessoa do pastor Alessandro Malafaia e da pastora Aline Malafaia, em conformidade com o nosso diretor de educação cristã, o doutor Gesiel Cruz, ok? Está te dando, tá, essa tutoria, tá, para você ser um grande, não pequeno, um grande professor, tá? Nós temos estrutura para isso e estamos aplicando, perfeito? Isso. Aqui vamos no tópico 1, não deixando de congregar, tá? O tópico 1 vai falar não deixando de congregar. Por quê? Tá? Aí, vamos lá. Subtópico 1.1, o que significa igreja e a sua missão? A igreja significa a reunião de todos aqueles que foram escolhidos, chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que foi enviado a este mundo para redimi-los dos seus pecados. O que me chama a atenção, não é verdade? Que é, claro, o significado da missão, o Filho unigênito de Deus. É a missão do próprio Deus para com a humanidade, o Deus Pai, de enviar o seu próprio Filho, Filho unigênito. Ok? E Justino Marche, século III, ok, desse Filho unigênito, vai falar que Jesus é o rebento de Deus da criação. Através de quê? João, em conformidade com o texto bíblico. João 1:1, que vai falar: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, ele já existia antes da fundação do mundo, ok? E já existia, e o próprio Deus envia, né? O quê? Missão, que significa missão. Primeiro, Deus envia o seu próprio Filho, né? O texto áureo da Bíblia, João 3,16, na verdade? E o Justino Marche, trazendo para nós, professores, ok? Século III, ele vai descobrir essa força hipotática de Deus como o rebento da criação. Jesus, ele vai falar naquela época, século III, né, para aquela sociedade, que até pelo qual essa doutrina, essa teologia não tinha sido desenvolvida, esse entendimento teológico de Jesus como o primeiro, o rebento de Deus da criação. Justino Marx vai falar sobre isso, sobre o Filho unigênito, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, já existia antes da fundação do mundo, e ele envia nenhuma missão de quê? De resgatar a humanidade do pecado, do juízo e da morte. Tá? A Justina, ele consegue compreender isso, e por isso, por conta dessa compreensão de ser um tipo de Cristo, de apontar as injustiças sociais no seu tempo e divulgar o evangelho, ele é morto, tá? Pelo rei Pio. Tá? Aí a perseguição, né? A perseguição ele vai vir sobre nós. Está falando sobre isso, né? Um tópico anterior, esse aqui, ok? Na introdução. As perseguições deverão, tá? A dificuldade, luta da vida deverão, não deve ser empecilho para desculpa de alguém deixar de participar, tá? Das atividades da congregação ou da igreja, ok? Nesse sentido, perfeito? Isso. E diz assim, ó, tá? A igreja significa a união de todos aqueles que foram escolhidos, chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, não deixarei vocês órfãos, voltarei, mas ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas deixe-vos o meu Espírito. Mateus 28, 18 em diante, ok? Ele manda o seu único filho, né? Chama, né, o grande discipulador, a grande missão, em Mateus 28. Por sinal, é o último capítulo, tá, de Mateus. Perfeito? Nesse sentido, vamos voltar, vamos aí adiante, e no tópico 1, tá? A palavra, tópico 1, a palavra hebraica, garral, tá? Assembleia e adá, congregação, são termos mais frequentes usados para designar uma reunião de Israel com propósito religioso. A definição do português para congregar e ficar junto e ajuntar-se, reunir-se, ligar-se, misturar-se, agrupar-se para cobertura espiritual, se reunir, se agrupar, okay? Se ligar, se unir,
para uma cobertura espiritual, ou seja, congregar está debaixo de uma obediência, de uma submissão do seu pastor, ok? Para ter uma cobertura espiritual, tá? Eu sempre falava, e os grandes obreiros sempre queriam estar debaixo de uma cobertura espiritual. Eu sempre falei para o bispo, na época do bispo saudoso, o bispo Daniel Fonseca Malafaia, tudo o que acontecia comigo, no meu ministério, ok? Se eu ia pregar até numa congregação, se ia dar uma palestra numa congregação do campo, tá? Do campo, eu teria que falar com ele, fazer gabinete com ele. Fora, então, só ia se ele permitisse, porque está debaixo de uma cobertura, você é protegido. Está debaixo, ok? De uma doutrina bíblica, você está protegido. Está debaixo de uma verdade bíblica, você está protegido. E a proteção do obreiro é estar debaixo de obediência e submissão do seu pastor. Porque tudo que você fizer, professor, vai dar certo. Tudo que você fizer e comentar, e falar, e pedir a direção do seu pastor, do seu tutor, de quem é direito, vai dar certo no seu ministério. Ok? Então, congregar, misturar, agrupar-se para ter uma cobertura espiritual. Perfeito? A palavra de Deus nos esclarece que precisamos congregar. Está em Efésios, está em Hebreus. Um membro fortalece o outro, tá? E Cristo fortalece todo o corpo. É verdade. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Perfeito. Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eita, serão o meu povo. 2 Coríntios 6:16. Após este texto introdutório, o pastor Sérgio expõe na lição referenciada 3 características, tá, do novo povo de Deus. Quais são? Vamos ver essas 3 características do novo povo de Deus, porque habitou, andou na presença de Deus, ok? Nessa palavra introdutória, ok? Para entendermos nesse tópico 1.1, perfeito? Ele vai dizer assim, ó, subtópico 1.1, ainda o pastor, na palavra dele. Isso. O pastor Sérgio Costa, tá na revista Betel Dominical, segundo trimestre, tá? Lição de 2019, tá? Lição 1. A igreja, olha, o plano divino. Assim como o homem natural precisa viver em sociedade, a igreja do Senhor precisa se relacionar uns com os outros através do serviço, diaconia, seu ministério, ok, missiologia, EBD, ensino, estudo, ok, isso são serviços. E com o mundo através da evangelização. Afinal, como o próprio Paulo identificou, a igreja é o povo de Deus. Perfeito. Sim. Subtópico 1.1 ainda, redarguindo, tá, irmão? Está dando para ver o fundo, alguma coisa aí? Tá aí esse lago. A água tá barrenta ou tá dando para ver os caranguejinhos, professores, lá no fundo, areia, as conchinhas? Fala para mim, tá? Isso. E nesse aspecto, tá? O pastor, tá? Paulo Sérgio Costa, ele vai falar 3 aspectos, está na revista, ok? 3 aspectos. 3 não, vários aspectos. Tá? Ele vai falar assim, um povo que edifica trata-se de um contínuo processo de edificação e aperfeiçoamento. B, um povo para glorificar, o povo que glorifica Deus, a igreja glorifica a Deus quando, através da sua vida, ela cumpre a vontade de Deus. Puxei aqui. C, um povo que evangeliza, a grande comissão, Mateus 28, Mateus 19, Atos 16, Marcos 16, Atos 1:8, tá? C, tá? O comentário dele, tá? Aplicado pelo pastor Abne, nosso bispo Abne, doutor Abne Ferreira. Um povo que evangeliza, a grande comissão é uma ordem de Jesus,
para que a igreja vá por todo mundo e faça discípulo em todas as nações, ok? Um povo que edifica, um povo que glorifica a Deus e um povo que evangeliza na grande comissão, que é um chamado, professor. Tá? Fala para os seus alunos que é um chamado geral. Eu não preciso ser pastor, não preciso ser diácono, eu não preciso ser evangelista. Não, não, não. Ok? Passei pelas doutrinas fundamentais, entendi ali na aula de evangelismo, das doutrinas fundamentais, com o pastor Paulo, ok? Tá? Que nós temos aulas de novos convertidos, entendi que Jesus Cristo é o Senhor, entendi quais são as ordenanças, o que é salvação, o que é ser do Senhor, que é peculiar essa lição, ok? Você já pode discipular, ok? Essa missão foi dado para todos, com entendimento, com raciocínio racional, perfeito? Ok? Isso. Voltando aqui agora, subtópico 1.2. Voltei mais um pouco, meus irmãos, isso. Ok. Ok, aqui. Subtópico 1.2. Os que habitam na casa do Senhor são bem-aventurados. O salmista disse: que amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. Ele disse também que preferiria estar à porta da casa do Senhor a habitar, eu acho que esse aqui é Eclesiastes, mas tudo bem, a habitar nas tendas da impiedade. Esteja na casa do Senhor com espírito voluntário e com alegria no coração. Isso, subtópico 1.2, ok? 1.1. Subtópico 1.2, redarguindo, ok? Comentário que o comentarista fez com muita sabedoria de comentários, os tópicos e subtópicos muito bem aplicado pelo bispo Abner Ferreira, doutor, né? O homem é um doutor, é o nosso líder. Eu faço questão de falar sobre isso por tamanho preparo que o nosso líder tem, ok? Diz assim, subtópico 1.2, nos Salmos 27 e um dos mais bonitos versículos, encontramos o salmista dizendo que pediu uma coisa ao Senhor e a buscaria: morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Os que almejam viver na presença de Deus todos os dias poderão desfrutar, tá? Deste relacionamento para sempre, ok? Para sempre. Se nós estamos congregando, isso aqui é congregar, meus irmãos. Aprender a palavra de Deus é estar em conformidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus, que o próprio Jesus deixou. Não deixarei vocês órfãos, eu voltarei, mas deixo-vos o meu Espírito que está aqui junto conosco, nos ajudando e nos dando ferramentas para que nós possamos trabalhar, que são os atributos, teologia sistemática, tá, irmãos? Os atributos comunicáveis, são atributos que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus têm e partilha conosco, que é o fruto do Espírito: amor, temperança, bondade, longanimidade, justiça, fé, amor, e vai por aí fora. Esses atributos, a teologia sistemática vai dizer, é bom que o professor da escola dominical, Classe Maravilha de Sião, tenha livros de teologia sistemática, desse conjunto sistematizado. Quem é Deus? Quem é Cristo? Administração eclesiástica, né? Na verdade, ordenança da igreja, ok? Que essa matéria é fundamental, está dentro essa matéria da lição 3, da lição 3 do segundo trimestre, ordenanças bíblicas, está dentro do compêndio da teologia sistemática. É bom que tenha, para facilitar a sua aula, professor da classe Maravilha de Sião, ok? Isso. Então, ter relacionamento. Aqueles que desfrutam terão relacionamento em buscar a presença de Deus, de estar, tá? Tá em conformidade com o seu irmão. Perfeito? De estar no partir do pão e na comunhão com seu irmão, na coinonia com seu irmão.
em todas as áreas, ok? Em todas as áreas da sua vida, em casa também, no seu trabalho, coinonia com Deus, a todo tempo, tá? Tá em conformidade com Deus, em relacionamento para com aquele que pode tudo, que é governador e legislador do universo, da sua vida, da sua família, ok? Do seu trabalho, do seu ministério. Você só vai ser um grande obreiro se tiver relacionamento para um grande Deus, o maior, tá? O insondável, não tem como sondar, não tem como explicar Deus, mas quem tem o relacionamento para com ele, recebe o poder para evangelizar, o poder para discipular, ok? Para fazer parte do plano divino através do tempo, até mesmo depois do arrebatamento da igreja, onde você, como igreja, nós, como igreja, por estarmos congregados, nós vamos julgar as nações, ok? Nós vamos reinar sobre as nações, junto com Cristo em Cristo, a igreja, nós, igreja, não física, mas a igreja que prega, a igreja que evangeliza, a igreja que congrega. Essa sim vai julgar as nações em Cristo e com Cristo. Quando Cristo vier com o seu grande exército, toque de trombeta e querubins, para julgar as nações, a igreja vai estar junto com Cristo em Cristo, para reinar sobre as nações. A igreja vai reinar sobre as nações com Cristo e em Cristo, para sempre, por conta de relacionamento, de estar congregando, obedecendo, debaixo dos estatutos, das leis de Deus e dos juízos de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. De vontade até falar em mistério agora, mas vamos segurar porque é uma aula, tá? Uma tutoria. Procurando guardar. Mas isso também não quer dizer que é uma tutoria que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus não trabalha, ele trabalha. Mas só que a gente se segura, porque você domina o Espírito, tá? Você domina em falar em língua e mistério, para poder dar o quê? Entendimento dessa tutoria, desse ensino. Perfeito? Há tempo para tudo debaixo do sol. Glórias a Deus. Subtópico 1.3. Vou voltar aqui um pouquinho para entrar no subtópico 1.3, certo? 1.1. 1.1. Aqui. Subtópico 1.3, tá? Subtópico do tópico 1, professores. Não deixando de congregar. Então, subtópico 1.3. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Aqui podemos contemplar com destaque a ênfase horizontal entre os homens, ou seja, a atenção para outros homens, a amizade e a união com o nosso semelhante, que serve o mesmo Senhor. Alguns se contentam em assistir culto pela televisão ou pelas redes sociais, então, não são participantes do culto, mas espectadores apenas. O fogo arderá continuamente sobre o altar na congregação, que ele está congregado, e não vai se apagar, porque você pega flechas. É claro que nós temos, né, o mundo midiático, é muito bom isso para quem não pode vir, mas lá na igreja, na nave, o fogo arderá continuamente sobre o altar. O altar o quê? Do ensino, ok? Nós temos nas terças-feiras o grande ensino, da palavra de Deus com o nosso grande tutor, nosso grande pedagogo, que é o nosso pastor, né? Pastor Alessandro Malafaia, nosso pastor presidente. Eu tenho aprendido muito sobre escatologia. Mas você, irmãos, sim, tem se assentado, nós devemos se assentar para aprender, ok? Igual o nosso saudoso bispo falava. Quem não tem humildade para se assentar para aprender, também não tem o direito de ensinar. Entendeu, professores? Não é minhas palavras, não. Palavra do nosso saudoso bispo Daniel Fonseca Malafaia. E creio também que é a palavra do pastor Alessandro, tá? O nosso líder, pastor Alessandro. Perfeito? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagar. Para o fogo arder continuamente sobre o teu altar, que é templo, você é invólucro de Deus, você é casa de Deus, arder sobre você, é preciso observar as doutrinas fundamentais. Quem é Cristo? Quem é Deus? Não tem como explicar. O que é salvação? Ok? Rito das igrejas, as ordenanças bíblicas sobre a igreja, a forma de governo da igreja. Perfeito?
O que é ceia do Senhor? O que é comunhão? É preciso observar essas questões doutrinárias, em que é do irmão Josué, é do pastor Alessandro, é do nosso bispo, doutor Abner Ferreira? Não, são de Deus. São doutrinas fundamentais dadas por Deus, não por nós. Perfeito, irmãos? Subtópico 1.3, vamos lá, 1.1. Vou correr um pouquinho, tá? 1.1, 1.2, 1.3. Isso. Procurando guardar, ó, procurando, 1.3, guardar a unidade do Espírito pelo versículo da paz. Contribuir. Construir a unidade é um dos papéis mais importantes do Espírito Santo. Ele nos guia, mas devemos estar disponível a ser guiados e a fazer nossa parte para manter a paz. A unidade espiritual é mantida pela lealdade, a verdade pelo andar segundo o Espírito. Não pode ser conseguida pela carne, não. Tá? A unidade ela vai ser, tá, conseguida, adquirida em andar guiado pelo Espírito. Se você andar guiado pela força da tua carne, você não se levanta para ir para a escola dominical. Você não vai às terças-feiras, tá, receber a porção da palavra de Deus através do ensino. O nosso pastor Alessandro Malafaia. Você não vai, querido. Você não vai na escola dominical, não vai em nenhum simpósio da igreja, ok? Não vai em nenhum congresso da igreja, se for guiado pela carne, mas se for guiado pelo Espírito, ele vai te dar força, ele vai te dar encorajamento, ele vai te dar enfrentamento para dificultar, para enfrentar as barreiras, dificuldades, ok? E se projetar para o alvo que é Cristo, para o seu ministério, que vai alcançar aquele que observa as ordenanças de Deus, as ordenanças bíblicas, certamente o seu ministério vai alcançar patamares elevados. Ok? Ah, mas por que esse obreiro ele cresceu, assim, alcançou e eu não? Ué, tá explicado aí, ok? É uma vida de proposta, uma vida de se projetar, tá? Para com Deus, de ter relacionamento para com Deus, de observar as ordenanças bíblicas que norteiam a palavra de Deus, que são doutrinas fundamentais para o seu ministério, professor. É assim que você vai falar para o seu aluno, que eles vão te perguntar. Certamente eles vão lhe perguntar. Perfeito? Já partindo para o tópico 2, tá? Que já está um pouquinho atrasado. Isso. Vou fazer um resumo para dar entendimento, um resumo didaticamente, ok? Fazer essa tutoria didaticamente para dar entendimento para os senhores, tá? Eu não posso ler toda a lição, eu vou dar, tá, o contexto, tá? O contexto da lição, o contexto social, o que está tá literário, na literatura, que não dá para vocês ver, a doutrinário, ok? Dentro do ensino, que é a doutrina que aplica o nosso pastor, tá? Mas dentro desse ensino compédio. Perfeito, queridos? Isso. Então, vai dizer assim, ó, tópico 2. Não perdendo o desejo de congregar, tá? É o tópico 2. Aí eu já vou logo, tá? Fazendo esse resumo. 2.1, subtópico 2.1, consequência de deixar de congregar. Ok? Vamos lá nessa consequência de deixar de congregar? Tem várias consequências. Isso. Lição 3, subtópico 1, 2.1. Subtópico do tópico 2. Certo? A gente erra, tá? Só que não erra Cristo. Ah, tá nessa consequência de deixar de congregar, ficamos mais vulneráveis às astutas ciladas do inimigo. B, deixar de congregar já é uma cilada do inimigo. C, perdendo a comunhão com os irmãos. Está em Atos 2:46, que eu vou falar dele agora. Tá? Atos 2:46, perdendo a comunhão com os irmãos. Tá? E diz assim, e perseveraram, tá? Unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração.
Perfeito? D, deixando de participar da ceia do Senhor. E, deixando de trazer, são as consequências de deixarmos de congregar, de trazer todos os dízimos da casa do tesouro. Ok? F, a glória que desce na igreja não desce em qualquer lugar. Eita! Deixando de participar dos cultos em conjunto, tá? Em conjunto de estimular, em conjunto e de estimularmos uns aos outros. Isso. Diz assim, Hebreus 10, 25. Isso mesmo. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando verdes, que se vai aproximando aquele dia, o dia da vingança do Senhor, o dia da vinda de Cristo. Ok? Perfeito. Pulando aqui, ainda H, ok? Tópico 2.1, as consequências de deixarmos de congregar, tá? H. Deixando de ter um pastor que vela pelas nossas almas e que é o nosso guia, ok? Nosso caso, nosso pastor, presidente, pastor Alessandro Malafaia e Aline Malafaia. Aí, temos ressalva aqui com um versículo bíblico para estar em conformidade no contexto literário, tá? Desse ponto H, deixando de ter um pastor que vela pelas nossas almas e é o nosso guia. Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma como aquele que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13, 17. E, ficando sem o ponto-socorro ou uma UTI para as horas de coma espiritual. Isso. J. Quando o crente começa a deixar de frequentar a igreja, tá? Logo vem suspeitas, e é verdade, K, perder as reuniões e perder as bênçãos espirituais. É perder as bênçãos espirituais, se perder reuniões, é verdade. Não vê a nossa última reunião de obreiro, que o fogo desceu através da palavra, aí vai perder as bênçãos espirituais, professor. Tenta passar isso por seus alunos. No dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ok? E receberam o batismo no Espírito Santo, ok? Atos 4, tá? 1, 4, de 1 a Atos 2, de 1 a 4. Cumpriram-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, glossolalia. Depois eu falo sobre isso. Agora essa lição não vai dar tempo. Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E ali estava reunido, tá? Varões, tá? De todas as nacionalidades. Ficar em Jerusalém, palavra de Jesus, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. No dia de Pentecostes, uma festa tradicional para os judeus, festa do pão ázimo, festa do tabernáculo, ok? Depois, 30 dias, festa da colheita, é claro, depois de 50 dias, depois das principais festas, vem a festa do Pentecoste, uma festa tradicional. E nessa festa estavam eles reunidos, uma festa tradicional da cultura religiosa judaica, Pentecoste, não é nosso, para eles, tá? Judeus. Estavam reunidos nesse dia de Pentecoste no cenáculo, ok? Vários cidadãos de várias nacionalidades, da Ásia Maior, Menor, ali do Oriente Médio, ok, da Europa, estavam reunidos ali, e todos foram cheios. Imagina esses homens sendo cheios e voltando para sua terra natal cheio do poder de Deus, como aconteceu com Pedro. Pedro,
ali foi cheio, que estava junto, reunidos, congregando ali naquele local, obedecendo a própria chamada de Jesus Cristo. Pedro, depois que ele recebeu a descida do Espírito Santo de Deus na vida dele, que ele foi cheio, junto com todos aqueles cidadãos de várias nacionalidades, 5.000 almas se converteram. Imagina aquele cidadão cheio do poder de Deus, porque reuniram, obedeceram, congregaram ali naquele lugar, ok? E voltaram para sua terra natal. Ali começa a igreja de Atos dos Apóstolos. Começa com esses homens que foram cheios do poder de Deus. Eu tenho mais para falar sobre isso, mas o tempo não me espera. Glórias a Deus. Vamos lá. Ainda o pastor, da lição 3, ainda, subtópico 2.2, o pastor Marcos Santana, aperfeiçoamento cristão, propósito de Deus para o discípulo de Cristo, editora Betel, 2018, página 59. Como membro do corpo de Cristo, temos de estar comprometido com a responsabilidade de cuidar um dos outros. Tá? 1 Coríntios 12, 25. Em Gálatas também 5, 13. Tem, tá? Respaldo literário bíblico. Não é tarefa apenas dos que lideram ou que fazem parte do ministério da igreja local, mas de todos que têm o Espírito Santo. Assim, a edificação e o crescimento do Senhor, Deus é glorificado por conta de todos, do corpo de Cristo, de todo, a membresia, todos ligados, congregando em uma só, no partir do pão, na comunhão, ligado com o tabernáculo celestial. Tabernáculo celestial tem o quê? Castiçais? Tem candelabro. No meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, no estado de Jesus Cristo, eles lá no tabernáculo, lá no templo celestial, de noite, os anciões, os 24 anciões, os anjos, ficam dizendo assim, dia e noite, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E o tabernáculo terrestre, a nossa igreja, tem santo de santos? Tem o quê? Altar? Tem propiciatório? Tem, tá? Espiritualmente, tem todos esses elementos que o tabernáculo, que o templo celestial tem. Mas quando o crente, a igreja, a membresia, tá? Somente na ceia do Senhor, entra em conjunto, no só pensamento, glorificando, se reunindo, é a hora, tá? Que a igreja entra no âmbito espiritual, se funde com o tabernáculo celestial, com o templo, glorificando o nome do Senhor. A igreja, tabernáculo terrestre, se funde com o tabernáculo celestial, junto com os anjos e os querubins, e também os 24 anciões, glorificando a Deus. São poucos os momentos que a igreja se funde, mas na ceia do Senhor, tá? A igreja se funde com o céu. Glórias a Deus. Tópico 2.3 diz assim, tá? Subtópico do tópico 2, tá? 2.3. Ainda o pastor Sérgio Costa, tá? Igreja e Doutrina, História e Missão, editora Betel, 2019, página 120. É no culto cristão que a igreja invisível se torna visível. Perfeito? Através da adoração e dos louvores, e da comunhão, do ensino, e da pregação, e da evangelização. A Igreja de Cristo cumpre o seu propósito, revelando nas Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento, glórias a Deus, até a igreja neotestamentária. Assim, este mesmo princípio é aplicável aos nossos dias, pois temos centenas de edifícios levantados, somos nós, e congregados, para servirem de lugar de oração, adoração e proclamação do ensino da palavra de Deus. Temos referência, tá? Referências de lugares aonde podemos estar reunidos com os irmãos, como acontecia com os primeiros discípulos, de casa em casa, e depois fizeram as grandes igrejas, grandes templos em Éfeso, em Gálatas, ok? As igrejas das Galácias, que eram muitas igrejas, comandada por Pedro, por Paulo, e a igreja cresceu, e Atos é um livro em aberto, onde ainda a igreja está reescrevendo, que somos nós,
tá? Até o nosso arrebatamento, o arrebatamento da igreja. Glórias a Deus. Olha só como é que se infunde as doutrinas fundamentais com tipologia, com escatologia. Ok, essa lição ela não tem como não falar de tipologia, o homem que tipifica Cristo, falar de escatologia, do que vai acontecer com a igreja nos finais do tempo. Ok, vamos reinar em Cristo Jesus, vamos julgar as nações, vai se fundindo uma linha, por isso que a teologia é a rainha das ciências, nesse sentido. Perfeito? Nesse sentido, a teologia ela é a rainha das ciências. Perfeito. Isso. A luminosidade aqui não ficou boa, não. Estava legal, agora não ficou bacana, não. Mas tudo bem. Isso. Dando prosseguimento à lição, me empolguei um pouquinho, me desculpe, meus irmãos. Terminando agora. Isso. Tópico 3, tá? Tópico 3, já estou terminando. Oferecendo um culto racional. Aí que entra, tá? Racional vem de lá desde o Éden, quando Deus se relaciona, tá? De ter, tá? Um raciocínio, por quê? Porque ele tem corpo, alma e espírito, diferente dos animais, corpo e alma. Esse espírito é o ruá, tá? É o espírito que faz o homem ter relacionamento e ter raciocínio lógico, ser racional, ter um culto, uma percepção racional, cognitiva. É o espírito que está dentro de vocês, o ruá, o sopro de Deus, uma partícula de Deus dentro de você que faz você se relacionar, ok? E ter um senso do que é certo e do que é errado, coisas que os animais dicotomia não temos, porque somos o quê? Tricotomia, corpo, alma e espírito. Perfeito? Glórias a Deus. Isso. Subtópico 1.3. Sacrifício vivo e sou santo e agradável a Deus. Sacrificar a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Culto racional está fundamentado na palavra de Deus. Culto lógico que se adore a quem de direito, tá? É de direito e não aceita, tá? Invenção ou entretenimento. Não, é um culto lógico, racional, conforme eu falei, que foi dado pelo próprio Deus, que está interligado essa racionalidade, o culto racional, com o livre-arbítrio. Depois, em outra oportunidade, eu vou estar redarguindo, fazendo essa tutoria com os irmãos. Ok? Vamos lá? Isso. Tópico 3. Isso, diz assim, o culto. No grego, tá? Latreia indica originalmente serviço de Deus. Isso é adoração. Algumas versões apresentam expressões o vosso serviço racional. O culto racional ou espiritual está sendo trocado por um culto sentimental, onde são as emoções que falam mais alto, não o que se possa ter emoção, mas elas deverão vir depois da palavra de Deus, ser ministrada e entendida pelos ouvintes. Tem que ser racional, ministrada e entendida. Não adianta falar em ministério, Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens. Eu gosto do movimento, entendeu? Do avivamento, gosto disso, dos dons espirituais, ok? Mas se não tiver entendimento, nada disso valeria. Isso é verdade, tá? Isso. Porque quando você faz um curso de retórica e oratória, ok, secularizada, você faz uma plateia de 5.000, usando técnicas, de 5.000, de 10.000, uma plateia de 1.000, chorar e depois de 1 minuto está rindo ao mesmo tempo. Porque você tem técnica, mas não tem nada de Deus. Mas quando você aplica as doutrinas fundamentais, a homilética, dentro dos contextos históricos, sociopolíticos, buscando, chorando, a palavra revelada, pedindo ao Espírito para te revelar a palavra, você tem tudo isso, você atrai a atenção do público através da tua retórica, da tua oratórica, da homilética bíblica, mas tem o que? Salvação.
Almas são convertidas através da tua palavra. Você é um porta-voz, tem a técnica, tem um preparo, tem a postura e tem o estudo bíblico das doutrinas fundamentais que vão atrair, que vão discipular, que vão alcançar através de você, como porta-voz de Deus, as almas. Isso. Subtópico 3.1. Romanos 12, de 1 a 2. Três coisas são pedidas acerca do culto racional: vivo, de forma vigorosa, com fervor, de todo o coração, santo, sem profanação, sem invenção, sem contaminação, sacrifício especial, sem, tá? Irreverência e agradável, de boa vontade, do fundo do coração, sem fingimento, não como obrigação, mas de livre e espontânea vontade, do corpo, alma e espírito. Isso. 1.2, 3.2, subtópico do tópico 3. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Deus não está atrás de adoradores forçado, coagido. Por isso, ele deu livre-arbítrio ao homem. Falei sobre isso, ok? O livre-arbítrio que Deus deu para, no seu plano divino através do tempo, para os anjos. Os anjos adora Deus, porque tem o livre-arbítrio, ok? Não é verdade? Satanás preferiu não adorar, e 1/3 dos anjos se rebeliaram, livre-arbítrio, tá? O que deixa Satanás, né, nosso inimigo, ele furioso, sabe o que é? O livre-arbítrio. Porque ele obriga a adorá-lo, porque ele toma o corpo, toma posse do corpo. Deus não. Você é lúcido. Você adora a Deus porque o ama. Você adora Jesus, prega o evangelho, ensina a palavra de Deus, ok? Dirige a igreja porque você ama a Deus e ama a sua liderança, ok? Esse livre-arbítrio é muito bom. Isso deixa ele furioso, porque ele já está condenado. Ele obriga as pessoas. Aí Deus fala assim, posso conjecturar, o próprio Deus fala assim, eles te adoram porque você obriga eles a te adorar, ok? Inconscientemente, você toma o corpo deles. Mas eles, os meus servos, os meus filhos, me adoram porque me amam. Eu não obrigo eles, eles têm livre-arbítrio. Glória a Deus. Isso. Aí já vou redaguir logo no, tá? Subtópico 3.3, ok? Só o Senhor adorarás e é só a Ele prestarás culto. Nós adoramos a Deus, amamos pessoas e gostamos de coisas. Jesus disse isso ao ser tentado no deserto pelo diabo. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e é só a Ele servirás. Ok? 3.2. 3.1. Estamos terminando, tá? 3.2. Diz assim: ser verdadeiro adorador vai além de cantar, entoar louvores, levantar as mãos e glorificar, tá? Ou outra forma, mas é um estilo de vida e não algo momentâneo. É uma vida exemplar, digna de ser copiada, ok? Não podemos viver só de momentos de adoração, mas uma adoração diária, contínua, constante. Vai além da forma e o lugar onde chega é reconhecido, tá? Como verdadeiro em qualquer lugar que você esteja, está ligado, ter relacionamento com Deus aonde você esteja, no trabalho, no teu colégio, na faculdade, em todo o tempo está adorando e tendo relacionamento para com o Deus legislador e governador do universo, Deus que tudo pode. Glórias a Deus. Com um buraco ali. Isso. Fechando o subtópico 3.3.
Isso, é isso mesmo. Nós precisamos adorar o Senhor, nosso Deus, o único que pertence toda a glória, toda a majestade, todo o louvor, toda adoração, toda exaltação, porque Ele é soberano sobre nós, Ele é o único onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem todos os atributos necessários para receber de nós um culto magnífico e cheio de todas as honras, respeito e temor. Ok? A onipotência, onipresença, onisciência, tá? Só pertence ao Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. São atributos incomunicáveis. Sim, ok? Mas o amor, temperança, bondade, longanimidade são atributos que o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus têm e estão em conformidade, em comunhão para conosco. Eles partilham esses atributos. São ferramentas poderosas para você evangelizar, para você ter coinonia, estar em comunhão com o teu irmão, dirigir uma igreja, dirigir também uma classe de escola bíblica dominical, ser um docente, ok? Ser um tutor, é preciso ter os atributos os atributos comunicáveis de Deus, que está aí, o Espírito Santo de Deus está te oferecendo esses atributos, ferramentas poderosas para o seu ministério e para estar em coinonia, em comunhão para com o seu irmão. Conclusão, glórias a Deus, vemos da presente lição a importância, relevância de procurarmos cultivar a comunhão coletiva, pois é fundamental para a prática da mutualidade cristã, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, exortar uns aos outros, dentre outros. Não há bases bíblicas para um viver cristão isolado, indiferente aos demais irmãos. Este importante aspecto da vida cristã está intimamente conectado com a adoração a Deus de forma integral. Afinal, somos um só em Cristo e um só corpo. Estarei fazendo uma oração a todos os professores. No próximo dia 21 de abril, essa lição 13 vai estar sendo redarguida por vocês, professores, acadêmicos da classe Maravilhas de Sião. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos na beleza da tua santidade. Tu és legislador e governador do universo. O principado está sob teus ombros. Tu és maravilhoso, Deus forte. Tu és o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Que o Senhor venha no plano vertical, de cima para baixo, envolver no plano horizontal todos os homens, meu Pai, para estarem em comunhão, meu Pai. Eu profetizo, meu Pai, bênção, meu Pai, incontáveis para cada professor, para cada aluno da escola bíblica dominical, da Assembleia de Deus em Campo Grande, Senhor. Deus abençoa, meu Pai. Dê uma mente de Cristo para que possa redarguir no próximo dia 21 de abril, Senhor. Deus, que é dia peculiar, meu Pai, a nossa nação, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que possa ter uma redescoberta, meu Pai, do nosso Brasil, mas um Brasil, meu Pai, da educação cristã, um Brasil diferente, um Brasil que vela pelo conhecimento da Tua palavra, Senhor. Deus, que possa, meu Pai, aflorar, meu Pai, no coração de cada professor, de cada aluno, meu Pai, a Tua presença. Já te agradecemos, Senhor, em o nome de Jesus. E vou fazer meu agradecimento. Muito obrigado ao nosso pastor presidente, pastor Alessandro, por essa oportunidade de estar novamente fazendo essa tutoria para os nossos professores. E também a pastora Aline, muito obrigado, pastora Aline. Muito obrigado também ao nosso diretor de educação cristã, que nos deste também essa oportunidade de estar lecionando, meu Pai, neste momento, nessas lições. É um grande privilégio de estar, fazer parte do corpo docente da nossa igreja. Eu agradeço também o pastor doutor Gisiel de Menezes Cruz, diretor de ensino, e a todos os professores. Muito obrigado por ter me aturado até agora, essa cambacheira molhada, esse pardal despenado que veio de baixo, mas está aqui na obediência. Deus abençoe a todos. Até o nosso novo encontro. Deus abençoe a todos.